A história de Abraão, o pai da fé, e de Sará, a belíssima princesa. O nome Abrão significa pai ilustre ou pai excelso. Esse foi o nome que seu pai Terá o deu quando nascera. Abraão foi o nome que Deus, o Todo-Poderoso, o deu e significa pai de um grande povo. Antes, Sara era chamada de Sarai e significa minha princesa. Mas Deus também mudou o seu nome e mudou o seu nome apenas para Sara, que significa princesa. Venho pedir já um like de vocês e que se inscrevam no canal e compartilhem. Gênesis capítulo 12. Deus fala com Abraão e o faz promessas. Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e sai de tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias de toda a terra. Abraão saiu da terra de Harã com seus 75 anos, que para aquela época era bastante jovem, pois as pessoas viviam até os 200 anos de idade, praticamente. Saiu de Harã, ele e sua esposa, a belíssima princesa Sara. Ele também saiu junto de seu sobrinho Ló, junto de uma grande caravana, porque Abraão era um homem muito rico e poderoso, um sheik. Uma coisa que poucos sabem é que Ló, na verdade, não era primo de Abraão, mas sim sobrinho de Abraão, filho de seu irmão Harã. Todos eles saíram juntos a ir à terra de Canaã. Por causa de uma grande fome na terra de Canaã, Abraão saiu da sua terra para a terra do Egito, junto de sua belíssima esposa Sara. E disse a Sara a Abraão: você é uma mulher muito linda e bela à vista. Então, se eu disser que você é minha mulher, os egípcios me matarão e tomarão você de mim. Chegando lá, na terra dos egípcios, na terra do Egito, os príncipes de Faraó começaram a olhar e achar Sara uma mulher belíssima e diferente de todas as outras mulheres do Egito, o que pode ter, sem dúvida, deixado elas com um certo tom de inveja da estrangeira. Então os príncipes de Faraó fizeram com que Faraó pegasse para si a Sara e colocasse no seu harém de mulheres, tomando Sara de Abraão. Então Deus se ira com o Faraó e com seus príncipes e manda uma gigantesca praga enorme sobre todo o palácio da terra do Egito, que afeta todos os egípcios, os príncipes e inclusive o Faraó. Então o Faraó manda chamar a Abraão e o diz: por que Abraão não me disse que ela era a sua esposa? Por que não me disse que ela era a sua mulher? Abraão, vá agora mesmo embora da terra do Egito. Isso nos mostra que Deus amava muito a Abraão e também amava muito a Sara. Por isso se irou de uma forma tremenda a mandar pragas na terra do Egito para que Faraó soltasse a esposa de seu servo por amor à sua serva. Então Abraão e sua esposa Sara saem e partem da terra do Egito de volta para a terra de Canaã. Depois disto, Abraão e Ló acabaram a se separar,
pois ambos os dois eram muito ricos e tinham muito gado e muita fazenda, e os seus pastores e seus servos não se davam muito bem uns com os outros. Ló foi morar perto das campinas, perto das cidades de Sodoma e Gomorra, as cidades as quais Deus detestava. Naquela época também houve uma guerra muito grande, entre 4 reis contra 5 reis. Essa guerra foi uma guerra muito colossal e monstruosa. Eles também batalharam contra os famosos Nephilims, em especial os gigantes das raças Refaim, Anakim e Emim. Eles enfrentaram essas 3 raças desses gigantes. Esses gigantes chegavam aos incríveis 3, 4 e 5, 6 metros de altura e 2 de largura. Nessa grande guerra, acabaram capturando Ló, porém Abraão conseguiu o resgatar. Depois disso, Abraão conheceu um sacerdote do seu Deus, um sacerdote do mesmo Deus dele. O nome desse sacerdote era Melquisedeque, o rei cananeu da cidade de Salém. Melquisedeque também abençoa a Abraão e eles têm uma grande conversa, um com o outro, pois tinham o mesmo Deus e conversam sobre o Todo-Poderoso. Logo após isso, Deus torna e fala com Abraão novamente e o anima e o promete que lhe dará um filho de sua esposa Sara, mesmo ela sendo uma mulher estéril. Deus deu toda a terra de Canaã a Abraão e a todos os seus descendentes. Sara começou a se entristecer de uma forma muito grande, pois ela era estéril e ela não conseguia dar filhos a Abraão. Então ela pede à sua serva que se deite com seu marido e conversa com seu marido Abraão para que ele se deite com ela e tenha um filho dela. Então Agar, a egípcia serva de Sara, se deitou com Abraão para que lhe desse um filho. O filho então nasceu e se chamou Ismael, um rapaz forte e bravo, como o anjo disse. O nome Ismael significa Deus ouve. Logo após o nascimento de Ismael, o primeiro filho de Abraão com Agar, a egípcia, Deus fala com Abraão numa presença teofânica nos carvalhais e 3 anjos aparecem a Abraão. Esses anjos comeram com Abraão um banquete feito por sua esposa Sara e conversaram com Abraão. E um dos anjos disse que Sara teria um filho, mesmo sendo estéril e não podendo ter filhos. E Sara riu daquele anjo, então. E o anjo disse: só porque você riu, seu filho vai se chamar risada. Logo após esse acontecimento, houve a destruição de Sodoma e da cidade de Gomorra, por conta de serem cidades de pecado, onde o pecado era uma coisa natural e Deus teve que destruir as cidades. Apenas Ló e suas 2 filhas foram salvas dessa cidade. A esposa de Ló olhou para trás e Deus a transformou numa estátua de sal, por conta da pecaminosidade e ela não ter deixado o pecado para trás. Depois desses acontecimentos, Abraão foi morar em Cádiz e Sur e peregrinar na terra de Guerar. E ali estava um rei poderoso daquela terra. Esse rei, ele se chamava Abimeleque, e ele era rei daquela terra. Ele viu em Sara uma mulher essencialmente bela, diferente de todas as mulheres da região, e ele tomou ela de Abraão novamente. Abraão lhe foi tomado Sara por sua beleza, que era a beleza de uma princesa.
Então, depois disso, Deus foi em sonhos a Abimeleque e o atormentou por conta de Sara. Deus se enfureceu novamente com mais um homem tomando Sara de Abraão por sua beleza. Então Deus entrou nos sonhos de Abimeleque na noite e o atormentou e o mandou soltar Sara e a entregar ao seu esposo Abraão, pois ela não pertencia a ele. Pois Deus se irou muito com mais um rei, assim como os príncipes de Faraó e Faraó. Há um tempo determinado para todas as coisas em nossa vida, e na vida de Sara e de Abraão foi a mesma coisa. Então, depois disso, a fé de Sara e de Abraão foi grande em Deus. E o Senhor visitou a Sara e ela teve finalmente um bebê, um filho lindo, um filho que ela tanto queria, mas não conseguia, pois era estéril. E disse Sara: Deus tem me feito rir de felicidade, e todo aquele que me ver vai rir junto comigo também. E deu o nome ao bebê, Abraão, de Isaque. O nome Isaque que Deus deu na boca do anjo significa risada, pois Sara riu do anjo quando o anjo disse que ela seria mãe mesmo sendo estéril. E nasceu então o belo e formoso Isaque, que significa em hebraico risada ou riso, o filho de Abraão. Antes de Isaque, Abraão teve Ismael. Porém, Abraão, na verdade, queria ter um filho, não de uma outra mulher que foi dada pela sua esposa a ele, mas sim de sua esposa amada, Sara, e teve finalmente esse filho. E aconteceu, depois de tudo isso, que Deus quis ver se realmente Abraão era fiel a ele totalmente, e pediu a Abraão seu filho Isaque como sacrifício. E Abraão, sendo homem de fé e obediente a Deus, obedeceu a Deus e foi para o Monte Moriá junto de Isaque. Abraão, com o coração em suas mãos, literalmente, disse a Isaque: pegue as lenhas, meu filho, para o sacrifício. E subindo no monte, Isaque diz a seu pai Abraão: aqui está todas as coisas, temos tudo, mas apenas falta o cordeiro. Então Abraão diz a seu filho Isaque: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Deus proverá. Colocando o menino Isaque para o sacrificar, quase o sacrificando com o coração na mão de tanta agonia, o anjo bradou do céu e disse: Abraão, Abraão, Deus tem visto em você fé e vê que agora é temente. Não faça isso. Abraão, verdadeiramente você é um servo do Senhor. Você provou a sua fé e não precisa sacrificar o rapaz. Aqui mesmo está o cordeiro para o sacrificar ao Senhor. Voltaram então para Sara, ambos os dois, e Isaque cresceu, sendo rapaz de fé em Deus e formoso. A história de Abraão e Sara tem muito a nos ensinar. O principal é que, mesmo com tanta demora, Deus tem o melhor para nós. Não importa o tempo que leve a acontecer, o tempo que leve vir, o Senhor, Deus Todo-Poderoso, tem sempre o melhor para cada um de nós. O que Deus te mandar fazer, você vai e faz. Faça sem questionar o Senhor, pois Ele sabe o que é melhor para você, mais do que você próprio. Apenas confie no Senhor, entregue a sua vida ao Deus Todo-Poderoso, que o mais Ele fará. Não questione, apenas confie, pois no invisível Deus te surpreenderá e terá o melhor para você.